Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é a distribuição dos nossos dados. Como que a gente avalia a distribuição dos nossos dados? Basta a gente vir em análise, coluna estatística, aqui em análise de coluna estatística, eu vou dar um OK. E quais são os parâmetros mesmos que a gente avalia? A gente avalia os parâmetros numéricos, parâmetros gráficos e os testes clássicos de normalidade. Aqui na coluna estatística, vamos passo por passo. Vamos avaliar primeiro os parâmetros numéricos. Onde que está aqui os parâmetros numéricos? Na estatística descritiva. Então, é interessante a gente avaliar valores de média e mediana, é interessante a gente avaliar coeficiente de variação, é interessante a gente avaliar valores de skewness e kurtose. Então, eu vou selecionar aqui meu valor de skewness e kurtose, vou pedir para ele selecionar o meu coeficiente de variação e vou dar um OK. Então, aqui, ele soltou esse resumo descritivo para a gente, né, desses principais parâmetros, e a primeira coisa que a gente vai comparar, vou até marcar aqui, são os valores de mediano com os valores de média. Então, quando a gente compara, a gente faz a comparação dentro do mesmo grupo, tá, pessoal? Comparando aqui o valor de mediana com o valor da média, tá próximo, tá próximo. No segundo grupo, mediana com o valor da média, tá próximo, tá próximo. No terceiro grupo, comparando o valor da mediana com a média, está próximo? Está próximo. Quando valores de média e mediana são próximos, esses valores tendem a uma distribuição normal. Então, primeiro parâmetro numérico, OK. Vamos, então, para o segundo parâmetro numérico. Qual que seria o segundo parâmetro numérico? Coeficiente de variação. A gente já comentou na semana da bioestatística computacional que um coeficiente de variação até 30% tende a apresentar uma distribuição homogênea, tende a apresentar uma distribuição normal. Coeficiente de variação acima de 30% tende a apresentar uma heterogeneidade aí nos nossos dados. Dados heterogêneos tendem a apresentar o quê? Uma dispersão. Dados que apresentam uma alta dispersão tendem a apresentar uma distribuição não normal. Então, a gente pode avaliar aqui que nos três grupos, o nosso coeficiente de variação está bem alto, né? Está bem acima de 30%. Então, eu vou até mudar de cor aqui. Vou um pouquinho laranja, para chamar a atenção aqui que um dos parâmetros já está destoando um pouco. Lembrando, não vai ser um único parâmetro que vai fazer a gente falar, olha, os meus dados são paramétricos ou, olha, meus dados são não paramétricos. É o conjunto de parâmetros que vai nos levar a tomar essa decisão. Que os nossos dados, a partir desse conjunto de parâmetros, tende a apresentar uma distribuição normal ou uma distribuição não normal, tá? Então, coeficiente de variação, até coloquei aqui de outra cor para chamar a atenção que os dados não estão tão legais assim, estão apresentando aí uma certa heterogeneidade. Terceiro parâmetro, valor de skewness. O que é o skewness mesmo? O skewness é a assimetria, a assimetria dos nossos dados, a dispersão dos nossos dados. Então, aqui no Prisma, o Prisma traz para a gente um range, que varia de +1 a -1. Dentro desse range, dentro desse intervalo, dessa faixa, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Acima de +1 ou abaixo de -1, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição não normal, tá? Aqui para o Prisma, pessoal, aí vocês têm que ver de acordo com o programa que vocês utilizam. Como que você sabe, Patrícia? Aqui nesse Help, a gente tem o manualzinho, tá, do software. Então, se vocês quiserem mais informação, é só acessar esse manual do software. Cada software tem o seu manualzinho e cada um utiliza um range diferente. Alguns softwares consideram o skewness normal. O que é um skewness normal, Patrícia? Um skewness positivo ou um skewness negativo? Um skewness maior que 0 ou um skewness menor que 0, tá? Então, varia aí de software para software. Então, aqui, considerando o nosso range, primeiro grupo está dentro do range, está dentro dessa faixa de +1 a -1. Segundo grupo, está dentro desse range. Terceiro grupo, o valor está acima de +1. Acima de +1 já tende a apresentar uma distribuição não normal. Então, aqui eu vou pintar de laranja. Pessoal, eu estou pintando só para ficar mais fácil, tá? Aí vai com
de acordo com o que vocês acharem melhor, só para chamar a atenção de vocês. E um quarto parâmetro que a gente pode avaliar é o valor de curtose. O que é a curtose mesmo? Até um tempo atrás, até 2014, a curtose estava relacionada com o pico da minha distribuição. A partir de 2014, foram realizadas uma série de simulações computacionais e eles verificaram que a curtose não estava mais relacionada com o pico da distribuição, e sim uma maior propensão ou não à presença de outliers. Então, curtose positiva, maior propensão à presença de outliers. Curtose negativa, menor propensão à presença de outliers. Curtose igual a zero, meus dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Atentem-se à minha fala. Maior propensão ou menor propensão à presença de outliers. Não é porque a minha curtose é positiva que necessariamente há outliers na minha amostra. Existe uma maior propensão, mas não necessariamente eu vou encontrar um outlier na minha amostra porque a minha curtose é igual a 1, ou a minha curtose é igual a 1,2.